Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal acolhe manifestação da Câmara sobre emendas, mas reforça a necessidade de transparência. Primeira turma do Supremo condena a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti por invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Justiça determina a prisão do torcedor chileno que fez gestos racistas contra a torcida do Fluminense no estádio do Maracanã. Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de bens do ex-prefeito Marcelo Crivella por suposto envolvimento em fraude na compra de equipamentos hospitalares. Justiça afasta Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. E ainda, Latam não contrata número mínimo de aprendizes e é condenada a pagar R$500 mil de indenização por danos morais coletivos. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 15 de março, começa agora. O Supremo Tribunal Federal acolheu a manifestação da Câmara sobre emendas, mas reforçou a necessidade de transparência. As informações com João Pedro Melo. A decisão é do ministro Flávio Dino. Ele aceitou os esclarecimentos apresentados pela Câmara dos Deputados de que não vai permitir acordos ou a quebra deles para diminuir a transparência na destinação de emendas parlamentares. Na decisão, o ministro destacou que não há imunidade ou prerrogativa para que um partido político sozinho, qualquer que seja ele, aproprie-se daquilo que não lhe pertence, o destino de recursos públicos do Orçamento Geral da União. A ideia da Corte é evitar a volta do chamado orçamento secreto. As emendas parlamentares voltaram a ser debatidas aqui no Supremo Tribunal Federal, depois que o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que caso o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, não levasse ao plenário requerimento de urgência sobre a proposta que dá anistia aos réus e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, a bancada iria romper o acordo sobre a destinação desses recursos. O ministro Flávio Dino considerou a declaração de Sóstenes como isolada, acolhendo de maneira integral as respostas dadas pelas casas do Legislativo. Na decisão, ele salientou que não há nenhuma vedação para que líderes partidários sejam autores de emendas de comissão que se referem ao orçamento de 2024, desde que não detenham exclusividade na autoria. A primeira turma do Supremo condenou a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti por invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Acompanhe a reportagem de Carolina Chaves. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, em 2022, o hacker Walter Delgatti invadiu o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça para adulterar documentos. Entre as ações, foi emitido um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Delgatti confessou o crime e disse que agiu por ordem da deputada Carla Zambelli, que teria interesse em tirar a credibilidade do Poder Judiciário para obter vantagens políticas. Ainda segundo a denúncia, em 2022, a parlamentar divulgou nas redes sociais que encontrou com Delgatti e o apontou como responsável por hackear sistemas de ministros do Executivo e do Judiciário. O relator da ação penal no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que os documentos emitidos pelo sistema eletrônico do CNJ vão imediatamente para a Polícia Federal e aeroportos brasileiros. O ministro ressaltou que ficou comprovada a relação entre os atos praticados por Carla Zambelli e Walter Delgatti e o dano moral causado à sociedade. Na decisão, o Moraes afirmou que tal circunstância evidencia a gravidade extrema da conduta e seu potencial lesivo não apenas à honra da autoridade visada, mas à própria credibilidade do sistema de justiça perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Carla Zambelli foi condenada a perder o mandato parlamentar e a 10 anos de prisão
e Walter Delgatti a 8 anos e 3 meses. Os dois deverão cumprir pena em regime inicialmente fechado e também terão de pagar multa de R$ 2 milhões por danos morais coletivos para um fundo destinado à reconstituição dos bens lesados. A deputada ainda ficará inelegível por 8 anos. As defesas de Zambelli e Walter Delgatti disseram que vão recorrer contra a decisão. A terceira vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de bens do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, por suposto envolvimento em fraude na compra de equipamentos hospitalares. Também foram bloqueados recursos de secretários, empresas e empresários. Anderson Arcoverde tem as informações. Ao todo, a Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de R$ 320 milhões em bens dos envolvidos. Mais de R$ 50 milhões são do ex-prefeito Marcelo Crivella. Segundo o Ministério Público, o ex-prefeito, a ex-secretária de Saúde Ana Beatriz Araújo e um ex-subsecretário participaram de um esquema que beneficiou empresas na compra de equipamentos hospitalares sem licitação durante a pandemia de Covid-19. 4 empresas e 2 empresários estão entre os acusados e também tiveram bens bloqueados. A denúncia afirma que foi autorizada a compra de mais equipamentos do que o necessário e a preços bem acima do mercado. O prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 68 milhões. Parte do dinheiro teria sido usada para financiar a campanha eleitoral de Crivella em 2016. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou a decisão que condenou o prefeito de Taubaté, no interior de São Paulo. Sérgio Vitor, do Partido Novo, vai pagar multa por divulgar conteúdo negativo contra o adversário nas eleições de 2024. Repórter Evelyn Araújo acompanhou a sessão. Sérgio Vitor foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por ter impulsionado propaganda eleitoral com conteúdo negativo contra outro candidato à Prefeitura de Taubaté em 2024. No caso, o TRE aplicou multa de R$ 5 mil para cada um dos 10 vídeos publicados nas redes sociais, totalizando R$ 50 mil. No Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Vitor contestou o entendimento do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques. Ele havia rejeitado o recurso apresentado pelo político e manteve a multa. O ministro entendeu que houve no episódio disseminação de propaganda eleitoral negativa contra o concorrente, o que é proibido pela lei das eleições. A defesa do prefeito sustentou que, para a configuração de propaganda negativa, seria necessário o pedido de não voto, o que não teria ocorrido nos vídeos postados. Na análise do recurso, no entanto, o ministro Floriano de Azevedo Marques destacou que o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e legendas partidárias. O relator enfatizou que a alegação de que a crítica é inerente ao debate democrático e está dentro dos limites da liberdade de expressão não afasta o ilícito verificado no caso. O entendimento já assentado desse tribunal que o impulsionamento de propaganda nas redes sociais é vedado quando esse impulsionamento emula conteúdo crítico, negativo, desairoso aos opositores. É dizer, a crítica é respeitada, mas o recurso ao impulsionamento pago é vedado em relação à crítica. Os demais ministros do TSE acompanharam o entendimento. Com isso, o plenário da Corte manteve a multa de R$ 50 mil aplicada a Sérgio Vitor. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça validou o leilão do Hotel Tambaú, em João Pessoa, capital da Paraíba. Jafer Araújo. Inaugurado em 1970, o Hotel Tambaú era um dos principais cartões postais de João Pessoa, a capital paraibana. Ele foi a leilão no processo de falência do Grupo Varig, que era o proprietário da rede tropical de hotéis, sendo arrematado por mais de R$ 40 milhões. O caso chegou ao STJ após um dos interessados interpor agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra a decisão de primeiro grau que determinou a realização de um novo leilão do hotel, pois o primeiro não foi bem sucedido. Por não ter sido atribuído efeito suspensivo ao agravo, o processo de falência seguiu e no dia 4 de fevereiro de 2021 foi realizado o segundo leilão, no qual o grupo AG Hotéis foi declarado vencedor.
Contudo, o agravo acabou sendo provido pelo TJ do Rio de Janeiro e o leilão foi considerado nulo. No entanto, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça validou o leilão. Segundo o relator, ministro Marco Butzi, foi correta a decisão do juízo falimentar ao determinar a realização de novo leilão, já que o proponente supostamente vencedor do leilão anterior não cumpriu a sua promessa, deixando de pagar o sinal e a comissão do leiloeiro. Para o relator, a manifestação de interesse no hotel por novos participantes corrobora a ideia de que um novo leilão teve o condão de maximizar os ativos da massa falida. E também na Paraíba, o Tribunal de Justiça do Estado lançou um aplicativo que aproxima o cidadão do Poder Judiciário. João Pedro Melo. A ferramenta já está disponível nos sistemas Android e iOS. E a ideia é aproximar a população das decisões tomadas no Poder Judiciário Estadual, facilitando o acesso do público aos serviços da Justiça paraibana. Com o aplicativo é possível fazer consulta processual, favoritar processos para saber os andamentos, consultar audiências, além de verificar certidões. Quem busca informações sobre precatórios agora também pode fazer a consulta pela ferramenta, inclusive com a verificação da fila cronológica do pagamento. Também de uma forma muito simples, consultar a qualquer tempo, inclusive qualquer movimentação processual que esses processos tiverem, o cidadão vai ser avisado de imediato. Nós estamos iniciando o TJPB Cidadão, dando ao cidadão um instrumento que veio para facilitar a sua vida. E nessa gestão, pode ter certeza, isso é só o começo, pois vamos avançar mais ainda e buscar mais serviços em prol da cidadania. A Latam foi condenada a pagar R$500 mil de indenização por danos morais coletivos. A companhia aérea tinha menos aprendizes contratados do que o mínimo exigido por lei. Para a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, a função deve sim ser incluída na contagem. Rocine Gomes. Por lei, empresas de médio e grande porte devem contratar de 5% a 15% de aprendizes para funções que exigem formação profissional. A intenção é incluir jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho. No caso da companhia aérea Latam, o Ministério Público do Trabalho constatou que a empresa tinha um total de aprendizes abaixo do que deveria. Em vez do mínimo de 985, apenas 619 foram contratados, 366 a menos. O fato de a Latam não cumprir o percentual mínimo levou o MPT a entrar com uma ação civil pública. O ponto central da discussão era se a companhia aérea deveria ou não incluir a função de comissário de bordo no cálculo da cota de aprendizagem. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no interior de São Paulo, não. O TRT decidiu que o cargo poderia ficar de fora da contagem por exigir habilidade técnica. Mas a sentença foi reformada quando um recurso chegou aqui ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator foi o ministro Cláudio Brandão, da 7ª turma. Ele destacou que o Código Brasileiro de Aeronáutica e a lei que regulamenta as profissões de aeronautas não especificam se os certificados exigidos para a função de comissário de bordo equivalem à habilitação profissional de nível técnico. Além disso, foi observado que a atividade não está descrita no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o CNTC. Por isso, de forma unânime, os ministros da 7ª turma entenderam que o cargo de comissário de bordo deve ser incluído na base de cálculo da cota de aprendizes. Como a exclusão indevida restringiu o acesso de jovens ao mercado de trabalho, a Latam foi condenada a pagar R$500 mil por dano moral coletivo. Além disso, a empresa recebeu 6 meses para cumprir a cota de 5% de aprendizes, incluindo os comissários na contagem. Se desrespeitar a decisão, a companhia aérea será multada em R$10 mil por cada aprendiz não contratado. A Latam entrou com embargos declaratórios ainda não analisados. O Tribunal de Justiça de Alagoas aderiu à campanha do Registre-se. Mais de 600 pessoas já foram beneficiadas com o Registro Civil de Nascimento. As informações com André Risco. Esta é a 3ª edição da Semana Nacional do Registro Civil Registre-se, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Durante a ação, a população poderá emitir gratuitamente documentos como RG e CPF, além de ter acesso a atendimentos sociais,
jurídicos e de saúde. Com essa atitude, o CNJ vem tentar acabar, minimizar com o subregistro. Porque as pessoas que não têm registro, elas não vivem no mundo. E a você, para viver no mundo, você precisa ser registrado, você precisa ser alguém. E como a gente conhece alguém, sabe que existe alguém com um registro. Agora, não só o registro civil, mas aqui nós estamos fazendo registro, primeiro registro, estamos fazendo registro, certidão de casamento. O Genivaldo aproveitou a oportunidade para atualizar o CPF. Estava atrasado demais, né? Muitos anos que eu nunca atualizei o CPF. E hoje aproveitei essa oportunidade. E segundo, eu vou correr atrás do título, que eu nunca tirei. O primeiro título é esse. Vou ver se eu consigo. Eu tenho fé em Deus de conseguir. Já o seu Florencio veio atualizar todos os documentos, inclusive a certidão de casamento, e tentar dar entrada no benefício LOAS. Pela minha necessidade de uma renda certa, que eu não estou trabalhando mais, não estou conseguindo arranjar emprego, né? Para ajudar a minha, que está difícil, né? O presidente Fábio Bittencourt compareceu ao evento. Ele destacou a importância dessas ações para a garantia da cidadania. Nós aqui não só estamos prestando esses serviços, mas diversos outros, tudo que vise melhorar a cidadania do nosso povo mais carente, mais vulnerável. O evento promovido pela Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reúne em Belo Horizonte coordenadores da infância e juventude e profissionais que atuam na justiça protetiva. Repórter Fabrício Veloso foi conferir. O primeiro dia do evento foi destinado ao 26º Encontro Nacional do COLINGE, Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça Brasileiros. Magistrados de todo o país debateram as políticas e as iniciativas para garantir os direitos de crianças e adolescentes. O vice-presidente do COLINGE e juiz do TJ do Tocantins, Adriano de Mello, fez um panorama da atuação do colégio para prevenir a violência infanto-juvenil. Infelizmente, a gente vive uma realidade social, né, que os jovens hoje vêm sendo vítimas de ameaças, né, principalmente em decorrência da questão do crime organizado, né? Então é muito importante essa ação estatal. Eu considero que o Brasil, apesar de todas as dificuldades, é bastante evoluído, né? O Conselho Nacional de Justiça tem procurado, junto com o Poder Executivo, editar atos, e aqui é o momento de nós, magistrarmos, estarmos atualizados sobre essas normas e ainda podermos expor as nossas dúvidas e sermos esclarecidos. Os integrantes do colegiado também debateram o PPCAM, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, implementado em 2003, e a Resolução 498 do Conselho Nacional de Justiça, editada em 2023. Essas ações do Poder Judiciário visam prevenir a letalidade infanto-juvenil e de parentes por meio da proteção integral e inserção segura dos ameaçados em novas localidades. Nós temos diversos fatores que levam a esse processo de desproteção tão grande a ponto da vida de uma criança ou adolescente ser ameaçada de morte, né? E esses fatores podem ser institucionais, então nós temos processos de violência institucional e podem ser também processos sociais, né, em função das grandes desigualdades que o nosso país tem. Outro dado importante trazido aos magistrados pode ajudar na implementação de políticas públicas protetivas em todos os tribunais do Brasil. Os dados apontam que a maioria das mortes violentas intencionais acontece com crianças e adolescentes negros e do sexo masculino. Este cenário foi apresentado pela Associada Técnica para Acesso à Justiça de Crianças e Adolescentes do programa Justiça Plural. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, busca desde o ano passado ampliar o acesso de grupos vulneráveis à justiça, como crianças e adolescentes, mulheres, idosos e pessoas em situação de rua. Na adolescência, há uma intensificação da ameaça
nasce, então a partir dos 14 anos de idade, a chance de ser vítima de violência letal ela é maior do que na infância. São meninos negros, então a gente não pode desconectar do racismo estrutural, né, das violações institucionais. O público que entra no programa de proteção, ele vem desse mesmo viés. Se você analisar os dados de violência letal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um adolescente negro tem 4,4 vezes mais chance de morrer do que um adolescente branco. E se você marcar socialmente gênero e raça, um menino negro tem 21 vezes mais chance de morrer do que uma menina branca no Brasil hoje. O Supremo julga recurso contra a decisão que negou o direito do Ministério Público do Trabalho de atuar em casos sobre honorários advocatícios de ações coletivas. E a gente mostra a seguir como foi a visita da equipe de acessibilidade do STF aos gabinetes de ministros da Corte. Voltamos já. O Supremo julga um recurso contra a decisão que negou o direito do Ministério Público do Trabalho de atuar em casos sobre honorários advocatícios de ações coletivas. Mais informações com Marta Ferreira. O julgamento havia começado no plenário virtual, mas um pedido de destaque do ministro Flávio Dino levou a análise para o plenário físico. O recurso questiona a decisão que não reconheceu a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar em ação que discute o pagamento de honorários advocatícios em ações coletivas, aprovado sem anuência dos trabalhadores representados por sindicato. O MPT pede que sejam esclarecidas supostas omissões na decisão. O relator, ministro Nunes Marques, votou no sentido de negar o pedido feito no recurso, por entender que não houve omissão, obscuridade ou contradição na decisão. Reafirmo a ilegitimidade do Ministério Público e a absoluta ausência de vício na decisão embargada. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados no recurso, uma vez que a constatação da ausência de um dos seus pressupostos permite, com base no entendimento jurisprudencial do tribunal, a sua rejeição. Autor do destaque, o ministro Flávio Dino começou o voto destacando que a contratação dos advogados foi feita por meio do sindicato e não por meio de contratos individuais assinados diretamente pelos substituídos. Ele propôs, então, uma saída intermediária. São indevidos os honorários contratuais firmados pelo sindicato a serem arcados pelos associados. Promessa de fato terceiro, que não se sustenta, salvo nos casos de contratos individuais regularmente firmados, que a estas alturas estão nos autos. Há centenas, quiçá milhares de contratos. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado ainda em data não definida. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre Acessibilidade. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para promover a inclusão de pessoas com deficiência. Como forma de marcar a data, a equipe de acessibilidade do Supremo Tribunal Federal visitou gabinetes de ministros da Corte. Acompanhe na reportagem de Pablo Lemos. A visita foi para conscientizar servidores, terceirizados e estagiários sobre o tema e ajudar a reduzir as barreiras atitudinais, que são preconceitos que dificultam a participação plena de pessoas com deficiência, entre outros grupos. A equipe de acessibilidade do Supremo Tribunal Federal falou sobre a importância da inclusão e compartilhou experiências. A gente quer trocar um pouquinho com vocês, falar um pouco sobre o que o STF vem fazendo dentro dessa pasta, um pouco de quem somos nós também, para que vocês possam nos conhecer, reduzir essa distância, essa barreira, né, que muitas vezes existe naturalmente, é uma questão muito sobre histórica, né, que a gente vem sendo invisibilizado. Então essa visita é uma forma da gente se aproximar. Eu acho que isso é uma cultura que já vem sendo implementada, mas que a gente sempre tem um passo a mais adiante para dar. Então eu acho interessante que a gente possa ter esse espaço para falar um pouquinho e para trazer um pouco sobre o tema para vocês. A equipe esteve nos gabinetes dos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luiz Fux.
O Bruno, fotógrafo do Supremo que tem síndrome de Down, registrou o encontro. Legal trabalhar com o Ortega. E estou gostando de trabalhar aqui, tirar bastante foto. É muito difícil a inserção no mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Então, um dia como hoje, a gente está aqui se fazendo presente só para colocar essa marca, né, essa importância de estarmos juntos, da inclusão, da diversidade e, enfim, né, da acessibilidade, da importância de tudo isso. Essa visita de acessibilidade ela tem diversos objetivos. Primeiro, apresentar o nosso trabalho, o trabalho da SF Sem Barreiras, de como a gente faz para incluir a pessoa com deficiência. O segundo é mostrar quem são essas pessoas, né? Eu acho que é muito importante que as pessoas vejam que o Bruno existe, que a Marina existe, que o Thiago existe, que a Luciana existe e que, na verdade, não é tão difícil assim incluí-los na nossa casa. Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, o ministro Edson Fachin reforçou o compromisso do STF com o tema. Nosso compromisso com a inclusão é contínuo e, por isso, oferecemos tradução simultânea em Libras e com audiodescrição das sessões realizadas por esta Casa. Sabemos, nada obstante, que ainda há um longo caminho pela frente e estamos dispostos a percorrê-lo. Concluímos essa mensagem com as palavras de Ulisses Guimarães, para quem a acessibilidade é o caminho para a liberdade. Sem ela, a democracia não é completa. Foi lançado no Supremo o livro Temas do Direito Internacional Contemporâneo, uma homenagem ao ministro Francisco Rezec. Repórter João Pedro Melo. A obra reúne artigos de ministros, juristas, jornalistas, diplomatas brasileiros e estrangeiros e relata momentos da vida de Francisco Rezec, destacando o impacto do ministro aposentado no direito e no poder público. O evento de lançamento teve participação de autoridades como o ministro aposentado Marco Aurélio Mello, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, além dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes. Integrei a Universidade de Brasília, um grupo de alunos de 75, e lá já encontrei o professor Rezec, professor, como depois voltei às salas de aula na pós-graduação, e todos nós, Paulo, eu, acompanhamos a sua brilhante trajetória. Francisco Rezec presidiu o Tribunal Superior Eleitoral durante a primeira eleição para a presidência da República após os governos militares. Além disso, foi ministro do Supremo Tribunal Federal até 1997, quando se tornou juiz da Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda. Ele também já atuou como procurador da República, ministro das Relações Exteriores e mantém um título inédito. Foi o único a ser nomeado 2 vezes para o STF. O essencial deste livro são obras jurídicas de uma extraordinária qualidade. Permeadas por textos feitos por diplomatas. O jornalista Eduardo Oineg, que fez um texto bastante sugestivo, e cientistas políticos e outras pessoas, mas há também o fenômeno intergeracional. Nesse livro estão reunidos autores desde aqueles que me precedem em mais de 10 anos na ordem do tempo, até aqueles que não tinham nascido quando eu deixei o Supremo pela primeira vez. A violência contra a mulher voltou a subir em 2023. Os dados são do Atlas da Violência 2025, divulgado nesta semana. 10 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil. E o ataque direto não é a única forma de agressão. A repórter Evelyn Araújo explica que muitas mulheres suportam uma vida de violência para proteger as pessoas que amam. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto conta a ameaça que sofreu do marido. Ele chegou bem perto de mim e colocou o dedo assim, riste, e falou pra mim, se repercutisse mal no trabalho dele, eu ia me arrepender tanto, mas tanto, e ele falou com tanto ódio, com tanta força, que ele acabaria com uma pessoa da minha família, que é uma pessoa extremamente próxima a mim.
Com medo, ela continua casada e ainda não decidiu o que vai fazer daqui para frente. Primeiro você leva um susto. Você não acredita que aquela pessoa que você conviveu tanto tempo é capaz de falar aquilo. E o sentimento que você tem é de impotência. É impotência, porque você rapidinho você analisa. Se eu fizer isso, vai repercutir o quê? Se eu pedir uma medida protetiva, vai repercutir assim. Ele perde exatamente aquilo que ele está defendendo. E como é que fica? Que garantia é que eu tenho? Essa promessa de ataque tem nome: violência vicária. O agressor ameaça pessoas próximas à mulher para que ela se submeta às vontades dele. O termo vicária vem do latim vicarius e ele significa substituto. Então, no caso aí, quando a gente fala em violência vicária, é uma violência que não é uma violência direta, é por intermédio de terceiros. Entre as formas de violência contra a mulher, a violência vicária reflete o caráter desumano. Para atingir a vítima, ela é comumente praticada contra crianças, filhos, enteados, mas é possível também que alcance outros familiares e integrantes da rede de apoio dessa mulher. Mãe, irmãs, amigas. Não só afeta a mulher, e afeta a mulher naquilo que ela tem de mais profundo, que são as relações amorosas que estruturam a vida social dela. Casos de violência vicária têm sido noticiados com frequência no país. Em março, no Rio Grande do Sul, um menino de 5 anos morreu após ser jogado de uma ponte pelo próprio pai. O homem confessou o crime e disse que matou a criança para se vingar da ex-mulher. Todo crime ele tem uma motivação e todo homicídio efetivamente tem uma motivação. Então você tem que entender muitas vezes que matar o enteado, quem que você quer efetivamente atingir? É a mulher, no caso da mulher, né? Às vezes você quer atingir a mãe da criança. Como não é um tipo penal, a violência vicária é tratada de acordo com o crime que é cometido. Quando está no campo da ameaça, o recomendado é o registro imediato do caso na polícia. Mulher registra nas delegacias, no país inteiro nós temos delegacia da mulher e temos também as delegacias circunscricionais ou então pela delegacia eletrônica. Eu me refiro aqui no caso do Distrito Federal, que a mulher pode registrar na hora pela delegacia eletrônica. E é o crime de ameaça. A Justiça Fluminense aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o policial reformado Carlos Alberto de Jesus. O militar atirou no universitário Igor Melo de Carvalho e no mototaxista Tiago Marques Gonçalves. Regina Souza. O PM vai responder por tentativa de homicídio qualificado. O caso ocorreu em fevereiro deste ano. Igor saía do trabalho e pegou uma moto de aplicativo que era dirigida por Tiago, quando foi baleado nas costas. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a mulher do PM havia dito que a dupla teria roubado o celular dela. Mas as investigações mostraram que o fato foi praticado por 2 homens com características semelhantes. As acusações contra Igor e Tiago foram arquivadas. Os 2 chegaram a ser presos, mas a Justiça determinou a soltura deles por inconsistências nos relatos do casal. Polícia Federal e CGU combatem desvios de verbas da merenda escolar no Piauí. Operação no Rio de Janeiro desmonta esquema de produção e venda de drogas sintéticas. E torcedor chileno é preso por atos racistas em jogo de futebol no Brasil. Vamos conferir. O torcedor chileno que fez gestos racistas contra a torcida do Fluminense durante o jogo entre Fluminense e União Espanhola pela Copa Sul-Americana no estádio do Maracanã teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A partida marcou o início da campanha Estamos Vigilantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Federal fez operação para reprimir crimes ambientais, especialmente a caça ilegal de animais silvestres no Ceará. Os crimes investigados incluem caça ilegal, maus tratos a animais e associação criminosa. Nas buscas foram encontrados diversos animais empalhados que eram utilizados para atrair as presas. Em outra operação, a Polícia Federal combate um esquema sofisticado de produção de drogas sintéticas, com laboratórios clandestinos, parcerias com facções criminosas e utilização de empresas de fachada, como perfumarias e barbearias. Os investigados atuam nacionalmente e têm capacidade para fabricar mais de 4 milhões de comprimidos de êxtase por ciclo de produção. Foram cumpridos mandados
de prisão preventiva e busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. Também foi feito bloqueio ou sequestro de bens com valor estimado em 50 milhões de reais. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União no Piauí apuram desvios de recursos federais destinados à compra da merenda escolar no município de Miguel Alves. Por determinação da Justiça Federal, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens e valores dos investigados no valor de mais de R$1.800.000. A Justiça determinou o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Vamos falar ao vivo com o repórter João Pedro Melo, que tem mais informações. Oi, João. Boa noite. Oi, William, boa noite a você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pois é, essa decisão é do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Gabriel de Oliveira, e destitui também toda a diretoria da Confederação. No texto, o magistrado nomeou o vice Fernando Sarney como interventor e ele agora vai ter que convocar eleições na entidade o mais rápido possível. Essa decisão ocorre depois que Fernando Sarney fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal para suspender o acordo que foi firmado no início do ano, para a permanência de Edinaldo Rodrigues à frente da presidência da Confederação. No pedido, ele argumentou que esse acordo teve uma assinatura falsificada e, por isso, perdeu a validade jurídica. A disputa pelo comando da CBF já se arrasta há pelo menos 3 anos e, desde que Rodrigues assumiu a gestão em 2022, uma ação questiona a legitimidade da eleição dele no TJ do Rio de Janeiro. Volto com você no estúdio, William. Obrigado pelas informações, João. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu o concurso público para curso de formação de oficiais da Polícia Militar do DF. Rocine Gomes. A decisão liminar da 6ª Vara da Fazenda Pública do DF, que atende a pedido do Ministério Público do DF e Territórios, determina a reserva de 20% das vagas para candidatos com deficiência e reabertura do prazo de inscrição por 30 dias. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 5.000, limitada a R$ 1 milhão. Publicado em fevereiro deste ano, o edital previa 49 vagas, com reserva de 20% para candidatos negros, mas não incluiu nenhuma cota para pessoas com deficiência. A PMDF alegou que o artigo da Constituição Federal que trata das cotas não seria aplicável aos concursos militares. Na ação, o MPDFT sustentou que a omissão viola a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência do DF e decisão do Conselho Especial do TJDFT, que declarou inconstitucional a exigência de aptidão plena para concursos públicos distritais. Ainda cabe recurso. O animal de suporte emocional não se equipara a um cão-guia para acompanhar passageiro no avião. O entendimento é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Marina Campos. No Brasil, não existe legislação que regulamenta a viagem de animais de suporte emocional em transporte coletivo. Mas é cada vez mais comum que esses animais acompanhem o seu tutor durante viagens de avião. Em um caso que chegou aos tribunais, uma companhia aérea recorreu de uma decisão que autorizou de forma vitalícia o embarque em voos nacionais e internacionais de 2 cachorros, que, segundo seus tutores, teriam um papel de terapeutas emocionais. O Tribunal Estadual aplicou, por equiparação aos animais de suporte emocional, a regra da Agência Nacional de Aviação Civil para cães-guia. Por isso, a companhia recorreu ao STJ. A relatora do recurso, ministra Isabel Galotti, manifestou solidariedade com os donos dos animais, mas explicou que, na ausência de legislação específica, as companhias aéreas não são obrigadas a aceitar o embarque nas cabines das aeronaves de bichos que não sejam cães-guias e que não atendam aos limites de peso e altura e à necessidade de estarem acondicionados em maletas próprias. Para o colegiado, não cabe aplicar a regulamentação legal pertinente aos cães-guia utilizados no apoio a pessoas com deficiência visual, pois eles passam por rigoroso treinamento, conseguem controlar as necessidades fisiológicas e têm identificação própria. O Museu do Tribunal Superior Eleitoral recebeu a visita de estudantes de uma escola de educação de jovens e adultos de Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. O repórter Estevam Furtado acompanhou.
Uma turma de alunos da educação de jovens e adultos fez uma imersão no universo da cidadania durante uma visita ao Tribunal Superior Eleitoral. A jornada começou com uma viagem pela história da Justiça Eleitoral. Aprenderam sobre a importância da instituição na construção e na defesa da democracia brasileira. O antes e o agora. Os estudantes exploraram exposições interativas, assistiram a palestra sobre o impacto da desinformação nas eleições e puderam conhecer de perto a urna eletrônica. Eu achei muito legal a urna, né? Foi meu primeiro contato com a urna. Tirei meu título de eleitor recentemente, então nunca tinha votado. E ano que vem vai ser minha primeira oportunidade. Para muita gente ali, a experiência foi um divisor de águas. Muitas novidades e fatos emocionantes sobre a história da justiça eleitoral. A história do primeiro vereador LGBT, eu não fazia ideia dessa história, uma história inclusive trágica, né, muito horrorosa, mas que demonstra de uma parcela da sociedade que precisa estar em evidência, né, as pessoas da comunidade LGBT, que não só precisam votar, mas precisam estar nos espaços de poder institucional, né, nos espaços políticos, para representar essa parcela da sociedade que é muito grande também. Para fechar a visita com chave de ouro, a galera conheceu o plenário onde acontecem os principais julgamentos e decisões do TSE. Foi uma surpresa, né? Os meninos não sabiam que a gente ia fazer esse passeio hoje na escola. E nós reunimos as turmas de ensino médio e trouxemos eles aqui porque a gente acredita que é importante eles conhecerem a história do processo eleitoral no Brasil, né? E principalmente da democracia, né? Da história do voto no Brasil. A visita faz parte do programa educativo do museu, que abre as portas da Justiça Eleitoral para mostrar, de forma prática e acessível, como funciona o processo que garante a escolha de cidadãos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.